Então já passamos pela classificação do viscoso e do não viscoso, e agora a gente vai para uma outra classificação, tá? Que independente do fluido é ou não viscoso, a gente vai ter que classificar ele entre compressível e incompressível. Tá? Então, primeiramente, vamos entender aqui o conceito de compressibilidade. Quando o fluido é tido como compressível, né, e é muito fácil porque a palavra quer dizer exatamente isso, quer dizer que há variação de densidade. Tá? Isso é muito relevante no caso da aerodinâmica para velocidades próximas ao som. Então, em velocidades próximas ao som, a variação da densidade do ar passa a ser relevante. A gente considera que esse efeito é mais significativo, tá? A gente já começa a ter efeitos devido à compressibilidade do ar em número de Mach a partir de 0,3. O que é 0,3? É 30% da velocidade do som. Tá? E a partir de velocidades menores que 30% da velocidade do som, ou seja, número de Mach menor que 0,3, a gente pode considerar que a densidade do ar é constante. Essa é uma regra básica, mas ela vai depender, como eu vou mostrar para vocês nessa aula, muito do tipo de escoamento. Então, mesmo em escoamentos, muitas vezes, em que a velocidade da aeronave está abaixo de Mach 3, pode ser que a gente tenha algum ponto ali em que a compressibilidade seja relevante. Mas, de uma maneira geral, principalmente considerando aeronaves na fase de cruzeiro, Mach menor que 0,3, a gente pode considerar incompressível. Mach maior que 0,3, a gente vai ter que considerar o efeito de compressibilidade. A compressibilidade, né, como ela acontece já para faixas de velocidade associadas mais próximas da velocidade do som, ela altera bastante o escoamento. Tá? E a gente acaba tendo fenômenos que a gente chama de ondas de choque. Tá? Então, imagina que o escoamento está se propagando e em uma determinada região ele começa a ter velocidade maior que a velocidade do som. Se isso está acontecendo, todos os efeitos no ar eles se propagam no máximo na velocidade do som. E se a velocidade do próprio escoamento é maior que a velocidade do som, chega uma hora que os efeitos eles não conseguem propagar na direção do escoamento. Porque toda a propagação é feita no máximo na velocidade do som. Se ele está mais rápido, o escoamento ele não consegue mais influenciar o campo à frente dele, somente o campo atrás dele. Então a gente está vendo aqui dois perfis com ondas de choque bem fortes, tá? Essa imagem da esquerda, isso aqui é na verdade uma fotografia de um ensaio em túnel de vento com um perfil, tá? E essa fotografia ela chama Schlieren, tá? É uma fotografia que é feita tomando crédito da variação de densidade do ar devido à presença das ondas de choque. Então essa fotografia toma exatamente crédito do efeito de compressibilidade muito significativo que está acontecendo nesse momento. Então a gente tem um perfil aqui sobre o escoamento que a gente já vai classificar em seguida, que é o escoamento transônico, ou seja, parte do escoamento que está passando aqui está acima da velocidade do som e parte está abaixo da velocidade do som. A gente tem uma figura bem similar, porém com o resultado de CFD, e nessa figura a gente tem uma escala aqui à direita, que é o M, que é o número de Mach. Então, quando o M ficou maior que 1, e a gente tem a cor vermelha aqui, com valores bem acima de 1, até chegando até 1,35 aí, quer dizer que esse escoamento está acima da velocidade do som. Então, esse resultado de CFD, que é muito similar à figura que a gente vê aqui do túnel de vento, ele mostra que boa parte do escoamento está abaixo da velocidade do som, algo como em torno ali de 0,8, ou seja, 80% da velocidade do som, e o outro pedaço está bem acima da velocidade do som, chegando a 1,3. E em algum momento, esse escoamento ele foi acelerando, ele chegou a 1,3, e o que acontece aqui nessa hora? A gente tem uma redução abrupta de velocidade. A gente tinha um escoamento aqui a 1,3, ou seja, 30% acima da velocidade do som, e de repente ele voltou aqui para 0,8 ou 0,75, algo do tipo, a velocidade do som. Essa redução abrupta de escoamento, onde a variação de densidade é inclusive muito grande também, tá? A gente chama de onda de choque. E a gente mais para frente vai entender por que essa onda de choque acontece dessa maneira, tá? Mas esses efeitos são efeitos onde o efeito de compressibilidade é muito forte, tá? E em aeronaves
de transporte moderno, que cruzam normalmente em torno de 0,78, 0,8 Mach, bem próximo dessa condição aqui que a gente vê o verde aqui, por volta dessa velocidade, ou seja, o escoamento não perturbado, a velocidade que a aeronave está voando, em torno de 80% da velocidade de som, esse fenômeno ele acontece. Então vamos dar uma olhada aqui numa filmagem real, tá? De uma aeronave em voo cruzeiro, onde é possível se ver a onda de choque a partir da janela da aeronave. O que acontece na onda de choque? A gente acabou de falar, uma variação de densidade muito grande. E isso causa fenômenos ópticos, né, na deflexão da luz, né? E essa linhazinha que você vê aqui, bem no meio entre a faixa preta e a faixa também é preta aqui de trás, mas está um pouco mais manchada, essa linha clarinha é uma visualização da onda de choque real nessa aeronave. Então, se você estiver voando uma aeronave, dependendo da condição de iluminação, você consegue enxergar, sim, a onda de choque numa aeronave de transporte moderno, tá? Então, ela existe, ela está lá e é possível enxergar, sim, a onda de choque, tá? E são fenômenos onde a compressibilidade é bem significativa, tá? Então, mais uma aqui, uma visualização muito recente, realizada pela NASA. Deixa eu parar esse vídeo aqui da onda de choque. Isso. Uma visualização muito recente realizada pela NASA foi uma visualização de onda de choque em voo, tá? Então a gente mostrou aquela figura do Schlieren, né, em túnel de vento, e a NASA agora está realizando Schlieren com aeronaves reais em voo, a partir de filmagens e fotos de uma outra aeronave em voo, tá? Então a gente vê aqui um caça de treinamento americano, se eu não me engano é o T-38, voando acima da velocidade de som, inclusive com uma outra aeronave junta, tá? E aqui uma visualização de Schlieren de uma fotografia tirada em voo e com essas cores ilustrando também o efeito da velocidade, né, muito similar ao CFD. A gente vê as ondas de choque no caso de uma aeronave supersônica, né? A gente tem uma onda de choque formada bem no primeiro ponto da aeronave, né? E uma onda de choque formada na parte de trás, tá? E como que essa propagação acontece. Então, é um estudo muito recente que a NASA está fazendo para entender como que é o ruído de aeronaves supersônicas para tentar viabilizar o transporte de passageiros em velocidades acima da velocidade do som em cima do continente, porque esse fenômeno de onda de choque ele causa um ruído muito grande, conhecido como sonic boom, e esse sonic boom ele é um ruído que não é tolerável para as cidades. Então eles estão estudando maneiras de reduzir esse barulho causado pela onda de choque, essa variação abrupta de densidade que causa um ruído muito grande, e a partir desse estudo entender o fenômeno e assim reduzir o ruído das aeronaves. Então é uma imagem realmente fantástica aí feita pela NASA, estudos muito recentes, né? E a gente consegue ver essa variação de densidade muito grande nas ondas de choques nesse Schlieren feito em voo, né? Então já entendemos aqui agora a diferença entre o escoamento compressível e incompressível e quando que é relevante o escoamento compressível, né? Quando que eu devo considerar ele compressível, tá? Não quer dizer que para Mach abaixo de 0,3 não existe escoamento compressível, mas normalmente para quase todas as condições eu posso considerar que o fluido é não compressível. E isso, nas minhas teorias que a gente está aprendendo aqui na aerodinâmica teórica, vai facilitar bastante todo o entendimento. E agora a gente vai ver a classificação de velocidade, tá? Em termos de velocidade, a gente vai classificar o escoamento como subsônico, transônico, supersônico e hipersônico. Eu vou até mostrar um acima do hipersônico, mas a gente não vai tratar em muitos detalhes ele aqui, tá? O subsônico é um escoamento onde a gente tem todo o escoamento está abaixo da velocidade do som. O transônico a gente vai ter um escoamento que parte dele está abaixo da velocidade do som e parte dele está acima da velocidade do som, como é o caso daqueles perfis de aeronaves de transporte moderno que a gente acabou de olhar, né? E o supersônico é para o caso de voo em velocidades mais altas e acima do som, tá? Então já é o caso de aeronaves que estão voando acima do Mach 1, como a figura que a gente viu da NASA ali para redução de ruídos de aeronaves supersônicas. E o hipersônico são valores de Mach bem alto, tá? Então vamos entender quais são as faixas, né? A gente vai ter o subsônico aqui nessa classificação dessa figura, ele está indo aqui até aí por volta de Mach 0.7, tá? A gente falou de Mach 0.3. Entre Mach 0.3 e Mach 0.7, o que acontece é que os efeitos de compressibilidade começam a alterar os coeficientes, mas eu ainda não possuo
onda de choque normalmente, mas eu já possuo um efeito devido à compressibilidade que, se não considerar, eu vou ter alterações. Então, na verdade, esse valor de 0,3, ou aqui no caso, talvez 0,7, ele é um negócio que não é tão bem definido. Mas para projeto de aeronaves, 0,3 é uma melhor referência. Nessa figura aqui, ele considerou o incompressível até 0,3 e essa outro regime que ele chamou de subsonic flow, né? Entre 0,3 e 0,7, tá? Que seria a faixa aí que já tem efeitos de compressibilidade entre 0,3 e 0,7, mas eu não tenho ainda nenhum escoamento acima da velocidade do som. Tá? Então, incompressível abaixo de 0,3, esse escoamento subsônico aí, ele vai estar entre 0,3 e 0,7, e o escoamento transônico, onde eu já vou ter faixas de parte do escoamento acima da velocidade do som, aí por volta acima de 0,7, tá? Isso vai depender bastante da condição do escoamento, tá? Acima disso aí, acima de Mach 1, eu vou passar a ter escoamento supersônico, tá? Que no caso ele representou aí por volta de, como se fosse algo como 1,5, porque até na faixa ali de Mach 1 é possível que você tenha parte de escoamento subsônico, e ali já chega uma hora que realmente todo o regime é supersônico. O que acontece ali próximo de Mach 1? Você tem uma desaceleração do escoamento. Pode ser que essa parte do escoamento, apesar da aeronave estar voando acima da velocidade do som, aquele pedaço ele desacelerou. E aquele pedacinho ali, por exemplo, onde teve o contato com o perfil, o contato com o nariz, a fuselagem, ele vai estar subsônico, abaixo da velocidade do som, mas a gente vai ter essa região supersônica onde a gente vai ter uma velocidade acima da velocidade do som em todo o escoamento. Por fim, a gente vai ter o escoamento hipersônico, tá? Seria acima de Mach 5, ou seja, a gente já está falando aí de coisas praticamente do nível foguete. E aí, dali para frente, o que ele chama de hipervelocidade acima de Mach 10, já é algo bem longe, a gente não vai aprofundar muito nessa questão. Então, vamos falar aqui, primeiramente, de o que acontece no perfil em cada um desses regimes, tá? Então, aqui no caso subsônico, a gente está ali até Mach 0,6, né? Tinha falado 0,7, um pouco varia, depende até do próprio tipo de perfil. A gente vai ter que todo o escoamento sob o perfil ele está abaixo da velocidade do som. Tá? À medida que você aumenta a velocidade, a gente chega num número de Mach, que é uma velocidade em relação à velocidade do som, que a gente vai chamar de Mach crítico. O Mach crítico é o momento, a velocidade que o perfil está ou que a aeronave está, em que a gente tem um primeiro ponto atinge a velocidade do som no perfil ou na aeronave. Tá? Então, aqui no caso de perfil, o Mach crítico nesse perfil é Mach 0,82, e foi nesse momento, em algum ponto aqui, provavelmente por volta daqui, a gente teve um escoamento que chegou a Mach 1. Tá? Então, o perfil ou a aeronave está a Mach 82. Mas como o escoamento acelerou no perfil, né, está gerando sustentação, a gente tem uma velocidade maior ali no extradorso, e a gente vai discutir bastante como que a sustentação é gerada mais para frente. Ali nesse momento, na hora que o perfil acelerou, ele chegou a Mach 1. Esse primeiro ponto que chegou a Mach 1 a gente vai chamar de Mach crítico, que é a velocidade do perfil em que temos isso aí. À medida que a gente vai acelerando, a gente começa a ter uma faixa maior que está acima da velocidade do som. Da mesma maneira que a gente viu aqui nessa figura, tá? Essa faixa toda aqui, ó, nesse perfil, ela está acima de Mach 1. Então a gente começa a ter esse comportamento aqui no perfil, essa faixa que está acima de Mach 1, o escoamento supersônico nessa região, e ele vai estar abaixo da velocidade de som nas demais regiões. Então o escoamento, depois a gente tem a formação dessa onda de choque, tá? Normal aqui no caso, essa desaceleração abrupta do escoamento, o escoamento volta a ficar subsônico atrás da onda de choque. Esse é o escoamento que a gente chama de transônico. A gente pode ir acelerando cada vez mais, a gente começa a ter onda de choque, inclusive na parte de baixo do perfil, onde a aceleração ela é bem menor, tá? Então a gente começa a ter também onda de choque na parte de baixo, uma região supersônica muito maior e uma onda de choque caminhando para trás. À medida que eu vou ficando mais veloz, a velocidade vai aumentando, essa onda de choque vai caminhando para trás, até que ali nas proximidades do Mach 1, a gente vê aqui o Mach 0,95, a onda de choque está se aproximando do bordo de fuga, tá? Então, quando a gente chega ali acima do Mach 1, tá? A gente já começa a ter essa onda de choque no bordo de fuga bem formada, tá? A gente vê aqui o Mach 1,05. E no bordo de ataque também começa a ocorrer a formação da onda de choque. Essa onda de choque que acontece no bordo de choque, ela vai depender do tipo de perfil, tá? Então, se o perfil for bem fino, ela vai acontecer diretamente ali
no bordo de ataque do perfil. Se ele for mais gordinho, né, mais rombudo, como é o caso desse perfil aqui, a gente vai ter uma onda de choque à frente do corpo. Tá? E aí, nessa parte da onda de choque, é exatamente as partes que a gente viu aqui na foto de Schlieren da NASA. Né? Vamos dar uma olhada num vídeo bem interessante, tá? Mais um vídeo que eu estou trazendo aí para vocês da década de 50, tá? De uma visualização de túnel de vento, onde aquelas figuras com aceleração elas ficam mais claras e é um vídeo que passa muito bem o entendimento físico, né? Então a gente vê aqui a formação da onda de choque, essa parte meio amarelada aí, ele está marcando a região do perfil que está acima da velocidade do som, tá? Então a gente tem uma aceleração no extrador, na parte de cima do perfil, ele vai acelerando e chega numa velocidade máxima ali, acima da velocidade do som, e tem aquela desaceleração abrupta. Ele vai aumentando mais a velocidade, as ondas de choque já formam na parte de baixo do perfil também, e essas ondas de choque elas vão propagando para o bordo de fuga à medida que a velocidade está aumentando. Tá? Então ele já está começando aí a se aproximar agora da velocidade do som, então as ondas de choque elas estão chegando no bordo de fuga e a gente vai começar a ter em breve uma formação da onda de choque também mais clara na parte da frente. Tá? Então, olha, a onda de choque já está muito bem formada, né? A gente já viu um cone parecido com aquele que a gente viu na foto do T-38 da NASA lá, e a gente começa a ter essa onda de choque, que é aquela curvinha ali sendo formada no bordo de ataque. Tá? A maneira com que essa onda de choque vai ser formada no bordo de ataque, ela depende muito do corpo. Tá? Agora a gente vê ali mais clara, né, mais marcada a onda de choque. Então ele representa, por exemplo, um objeto rombudo, que seria esse carro atravessando o rio. Você vê que a onda ela está na frente do carro. Por quê? Porque o carro ele é muito rombudo, muito redondo. E aí quando ele forma aquela primeira onda que serve para a gente entender a onda de choque na água, essa onda na água mesmo, essa água, essa primeira onda, né, como ele está propagando, o carro está andando uma velocidade maior do que a onda de água consegue propagar, ele está acima da velocidade de propagação da água, da onda na água, essa onda de choque, né, que é aquela primeira onda do carro, ela fica à frente do carro. Porém, se a gente tiver um objeto que não é tão robudo, né, um objeto que é mais fino, essa onda de choque ela vai ficar mais próximo. Né? A gente também poderia ter esse entendimento, né, pensando na velocidade de propagação da onda na água e a velocidade de um barco andando na água. Né? E dependendo do tipo do barco, a gente vai ter uma onda de choque que vai ficar mais próxima também da parte da frente do barco. Então vamos entender aqui agora, se a gente tiver essa modificação, a gente vai ter, está mostrando essa desaceleração, mas se o bordo de fuga for bem fininho, a gente vai ter a formação da onda de choque bem na frente, conforme a gente vê nesse exemplo do barco passando aí. Ele está andando mais rápido que a velocidade de propagação das ondas no lago, né? E aí a gente tem aquela formação da onda de choque no bordo de ataque e no bordo de fuga. Então, nesse momento, você não precisa se preocupar em entender demais isso, é só para a gente ter uma ideia dos regimes de escoamento e qual tipo de efeito físico que a gente está vendo. Né? Então, eu falei de muita coisa aqui, nesse momento é importante você entender quais são os regimes. Né? Então, a gente tem um incompressível até Mach 3, o subsônico de ponto 3 ali até ponto 7, o transônico de ponto 7 até um pouco acima de Mach 1, o supersônico de 1 a 5, e acima de Mach 5 a gente vai ter o regime hipersônico. Tá? Vamos pensar quais são os tipos de aeronave que voam em cada um desses regimes. Tá? Então, no regime incompressível e subsônico, tá? A gente vai ter, por exemplo, um Cirrus, uma aeronave da aviação geral, ou mesmo um A380 pousando. Um A380 pousando normalmente está vindo para pouso aí com a velocidade aí por volta de 120 nós, ou algo do tipo, entre 100 e 130 nós, e o número de Mach, né, em relação ao som vai ser da ordem de 30%. Né? A faixa transônica vai ser qual? Vai ser a faixa que aeronaves de transporte moderno, como esse Citation aqui da Cessna, né, tá voando aí em torno de Mach 8 até Mach 9, né, aeronaves executivas, mas pode ser que eu tenha escoamento transônico em outras faixas também. Então a gente vê que o 787 na configuração de pouso, com os flaps defletidos, alto ângulo de ataque, já mostrei essa imagem para vocês na outra aula, né? Mas quando a aeronave está com alto ângulo de ataque, pode ser que o escoamento ele seja bastante acelerado na parte da frente ali do perfil. E se ele for muito acelerado, eu vou começar a ter velocidade supersônica, apesar da aeronave estar voando a Mach 0.2 ou 0.3, tá? Então a aceleração, a sustentação que ele está gerando é tão grande
E o aumento de velocidade que ele impõe no escoamento é tão grande que, apesar de ele estar a Mach 0.3, eu vou ter uma velocidade acima do som na parte da frente do perfil. Tá? Então pode ser que eu tenha escoamento transônico, mesmo para uma aeronave voando a Mach 0.3. Então é importante a gente ter isso em mente. Não precisa entender bem a fundo como que isso é possível, mas entenda que isso é possível. Ter escoamento transônico, mesmo com uma aeronave que está a Mach 0.3, numa condição de pouso e decolagem. Né? O escoamento supersônico, a gente teria como exemplo uma aeronave mais rápida do mundo, né? Que seria o SR-71 Blackbird. Ele cruza a Mach 3, tá? Também tem o MiG-25, se eu não me engano, chega quase a Mach 3, ou seja, 3 vezes a velocidade do som. Então seria um exemplo de aeronave supersônica. E no hipersônico já são aeronaves bem específicas e que precisam outros tipos de motores. Né? Então aqui a gente vê o X-15 dos Estados Unidos, uma aeronave hipersônica que precisa de motor foguete, e aí sim ele pode cruzar a Mach acima de Mach 5. Né? Então são voos feitos em altitudes muito grandes, então já é quase que deixa a categoria avião, passa a ser uma categoria foguete. Até o formato que a gente está vendo aqui é mais similar. E acima do hipersônico, né, nessa classificação aqui de sub-hipervelocidades, né, a gente teria, por exemplo, veículos aéreos em fase de reentrada. Né? Então, quanto mais alto na atmosfera, menor a densidade do ar. Até que, eventualmente, a gente chega num espaço que praticamente não existe ar. Né? A gente já tem até o fluido deixando de ser contínuo. Né? Então, quando a gente chega nessa condição de reentrada e a velocidade do som, ela vai se tornando cada vez mais baixa, até que chega no espaço o som nem se propaga, então a velocidade chega a zero. Como a velocidade fica muito baixa na reentrada, a gente vai ter velocidades em relação ao som, porque a velocidade do som está muito baixa, muito alta, então Machs altíssimos, tá? Porém, existem muito poucas moléculas, ou seja, a pressão que esse escoamento exerce sobre o corpo também é pequeno no começo da reentrada. É claro que depois chega em algum momento, como a gente vê nessa figura da reentrada, a gente começa a ter uma fricção tão alta, que é uma troca de calor, e aí esse seria o caso, por exemplo, da gente ter um escoamento hipersônico. Né? Agora, então, para a gente finalizar essa aula de hoje aqui sobre os tipos de escoamento, né, vamos falar um pouco de visualizações de escoamento que a gente acaba vendo. Né? A gente está vendo uma foto aqui do F-18 e vamos dar uma olhada aqui num vídeo do F-18, né, onde está ocorrendo esse fenômeno de condensação. Né? Então a gente vai ver aqui o F-18 vindo para o rasante e vai ser possível ver claramente um cone tridimensional sendo formado aí no F-18. Olha só, dá uma olhada, olha que impressionante, né? A gente consegue ver aquele formato do cone, né? E aí, vamos ver mais uma vez aqui a formação, né? Ocorre com alta umidade, tá? Esse fenômeno. A gente tem efeitos de pressão e de velocidade acontecendo no escoamento que acabam originando a possibilidade de enxergar o efeito da aeronave no escoamento. Né? Mais uma vez, observe bem o formato do cone tridimensional quando o F-18 passa. É algo bem interessante. Né? E aí, agora eu gostaria de deixar para você a pergunta aqui, vai ser a questão que fica desse tópico dos tipos de escoamento. Quando e por que acontece esse cone do vapor? Então, eu queria que você pesquisasse por que ele está acontecendo. A aeronave ela tem que estar acima da velocidade de som. Aquilo ali que a gente está vendo é onda de choque. A aeronave está acima da velocidade de som. Aquele pedaço do escoamento está acima da velocidade de som para a gente ter esse fenômeno de formação do cone de vapor. Né? E ocorre formação de vapor em outras faixas. Então, dá uma pesquisada. Você já viu esse tipo de visualização do escoamento em outro tipo de aeronave, em outras fases do voo? Então, vou deixar aqui aberto para você um entendimento desse fenômeno que é interessantíssimo de assistir. Né? E vamos falar, se você gostou bastante desse tópico aqui de tipo de escoamento, eu vou dar mais uma dica de estudo. Novamente, o Anderson, ele realmente é bem aplicável para essa faixa de entendimento, ele tem bons exemplos. E um outro exemplo, uma outra fonte para você que tem acesso na sua faculdade seria o ESDU. Tá? E o ESDU ele tem uma referência sobre escoamento transônico, que é a melhor referência que eu já vi para entendimento físico
do escoamento transônico. Tá? Então, ele tem especificamente um artigo sobre escoamento transônico e SDU. Então, de repente, se você está na faculdade ou se você tem acesso na sua empresa, vale a pena dar uma lida no SDU, que trata de entendimento do escoamento transônico, que fala sobre tudo aquilo ali, como que a velocidade se desenvolve no perfil, como que acontece a onda de choque, como que você vai se aproximando da velocidade do som. Então, é muito interessante. Né? Então, eu espero que você tenha gostado nessa aula. Vai seguindo conosco o roadmap, que você vai ganhar cada vez mais conhecimento, e esse conhecimento aqui, que é básico da aerodinâmica teórica, vai ser muito útil para você nos próximos tópicos e no próximo entendimento, mesmo fora da aerodinâmica, tá?